E aí, galerinha, show! Vamos lá para as nossas perguntinhas interessantes. Você tem alguma ideia de quanto mede o raio da Terra? Não? Pois vamos lá, tenta chutar. Vai, 3.000 quilômetros? Não. 5.867 quilômetros? É quase lá. A verdade é que esse raio mede 6.371 quilômetros. Já imaginou como é que é realizada essa medição? Vem descobrir! Com certeza não é que nem naquele filme Viagem ao Centro da Terra, até porque não teria como ir até o centro para descobrir a distância. Aí você deve estar imaginando. Tá, então para calcular o raio da Terra nós vamos precisar de muita tecnologia, aparelhos super sofisticados, etc, né? Então, e se eu te contar que a primeira medição do raio da Terra foi realizada em 200 a.C.? Putz, quase não tinha tecnologia nessa época. Foi o matemático grego Eratóstenes que pela primeira vez na história da humanidade realizou uma medição para o raio da Terra. Para esse processo, Eratóstenes constatou um fato bem interessante. Se liga nisso. Ele percebeu que os raios solares não incidiam com o mesmo ângulo em duas cidades diferentes. Tá, mas como assim? Tipo, ele descobriu que ao meio-dia do solstício de verão, os raios solares incidiam quase que perpendicularmente na cidade de Assuã, o que permitia que ele visse a luz do sol até no fundo de um poço. Mas percebeu que o mesmo não acontecia em Alexandria. Daí, usando uma vareta, sim, isso mesmo, uma varetinha qualquer, e analisando a sombra dela, ele descobriu que o ângulo de incidência dos raios solares em Alexandria era cerca de 7,2 graus. Depois, ele contratou um itinerante para medir a distância entre as cidades em passos, tipo passadas mesmo, que era algo muito comum na época. Os itinerantes eram pessoas treinadas para caminhar com passadas muito regulares. A distância medida foi de aproximadamente 800 quilômetros. Caramba, o tanto que essa pessoa teve que andar. Tendo as duas informações em mãos, Eratóstenes usou a relação trigonométrica entre o ângulo de um arco e a sua medida e conseguiu calcular o raio da Terra. Esse cara era bom! Tá, mas agora você vai me dizer que esse negócio deu certo? Mesmo sendo todo experimental? Certeza que ele passou foi longe! Pois bem, e se eu te contar que o valor que ele encontrou foi com um erro de só 0,8% em relação ao valor que conhecemos hoje? Você acredita? Pois é, aí tu imagina que louco. 200 anos antes de Cristo o cara foi lá e não só disse que a Terra era redonda, como ainda calculou o raio dela. Fora que 1.600 anos depois de Cristo, ainda tinham discussões sobre a esfericidade da Terra, se a Terra era redonda ou não era, e teve muito cientista perseguido pelos tribunais de Inquisição só por considerar que, sim, a Terra era redonda e que ela se movia ao redor do Sol. Loucura, né? E aí? Gostou da ideia de Eratóstenes? Comenta aí pra gente o que você achou. E não esquece de compartilhar bem muito esse vídeo com seus amigos, de se inscrever nesse canal doideira e de curtir esse vídeo. Valeu, galera! Tchau!